Oi, amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Desenho Humano na Prática, em que a gente escolhe uma celebridade para analisar juntos o desenho dela. Então, esse é o segundo vídeo. O passado vocês falaram que gostaram, que eu fiz da Caroline Bessette. Então, hoje eu trouxe a Kendall Jenner. E é muito interessante estudar o desenho da família Kardashian como um todo, porque são pessoas extremamente públicas, né? A gente tem muita informação da vida delas e tem o horário de nascimento de todas, e é muito interessante você ver essa dinâmica na prática. Então, entrem com a cabeça aberta, assim, não importa tanto aqui se a gente gosta ou não da pessoa, mas muito mais o que a gente pode aprender com isso e quais os aprendizados que a gente pode levar. E eu espero que eu consiga trazer as principais informações desse desenho para você. E esse vídeo vai ser muito legal, porque além de mostrar o desenho da Kendall, eu vou trazer também o desenho da Chris e vocês vão ver como é impressionante. Então, algumas coisas que já dá pra gente falar aqui do desenho da Kendall Jenner, uma delas é que ela é uma geradora, ela tem o sacral definido, ela não tem o plexo solar definido, então ela é uma geradora sacral. E em diversas entrevistas dela, ela fala como ela sofreu muito para aprender a pôr limites, para aprender a falar não, e que foi só quando ela começou a falar não e realmente priorizar o que fazia bem para ela, o que deixava ela feliz, o que deixava ela entusiasmada, que a vida dela mudou completamente. Então é interessante a gente perceber isso, porque provavelmente a essa altura vocês já sabem que os geradores são essas pessoas que têm muita energia, têm uma energia consistente e que muitas vezes são criados para agradar. Então, são pessoas que estão muito viciadas nesse fazer, fazer, fazer. E tá o tempo todo colocando a energia delas, porque elas percebem que isso traz, né, benefícios. Então, normalmente o que acontece? Uma criança geradora, ela percebe muito cedo que se ela faz o que os pais querem, ela leva elogio, ela leva aprovação, enfim, tudo que uma criança mais quer é a aprovação dos pais. Então, é muito comum a gente ver geradores adultos muito condicionados a fazer pelo outro e falar sempre sim, e ser sempre boazinha e tá tudo sempre muito ok para justamente ter essa aprovação, esse benefício em retorno. Isso se intensifica muito quando a pessoa tem o plexo solar aberto. Então, pessoas que têm o plexo solar aberto, elas captam as emoções das outras pessoas e amplificam. Então, se essa pessoa numa dinâmica de repente fala que não vai fazer alguma coisa e o outro briga com ela, ela sente aquilo muito profundamente e muitas vezes ela cria essa máscara de boazinha, de que tá tudo bem, de que sabe que é a galera, que vai em tudo, justamente para evitar esses conflitos e esses confrontos. Se for o caso de alguém aqui, eu realmente recomendo que você aprenda a se comunicar, porque é muito sofrido você ficar fingindo que tá tudo bem sempre só para não desagradar as pessoas, né? A gente precisa trabalhar isso, então isso é muito importante. Como se não bastasse, vocês vão ver depois a influência que a Cris tem nela e como ela também foi muito criada para agradar, para competir, enfim. Mas a Kendall também é o perfil 4/6. Então, se a gente olhar aqui, ó, o sol consciente dela tá ativando a porta 44 e a linha 4, e o sol inconsciente dela tá ativando a porta 33 e a linha 6. Então, quando a gente fala de linhas de perfil, ela tem o perfil 4/6. A gente lê da direita para a esquerda. E o perfil 4/6, que é o mesmo que o meu, ele é o perfil que mistura a influência e a conexão da linha 4. Então, a linha 4 é a linha do amor, do serviço, dos amigos, da influência, de querer servir a pessoa. São pessoas naturalmente amorosas, a não ser que elas estejam fechadas, né? Pessoas de linha 4, às vezes elas se decepcionam muito na vida e elas entram num padrão de rejeitar antes de ser rejeitado, quando na verdade elas vieram aqui para viver justamente o oposto. Então, a linha 4 ela tem essa coisa. E é como muitas vezes a Kendall se identifica. Então, ela mesma fala, né, que os amigos dela, para ela são tudo, que a família é muito importante. Por quê? Porque a qualidade dos relacionamentos de uma pessoa de linha 4 é o que dá estabilidade na vida dela, né? Então, se os relacionamentos são tumultuados, a vida tá tumultuada para uma linha 4, isso é uma verdade. A linha 6 que está no inconsciente, é a linha do modelo de papel. Então, são pessoas que vieram aqui no mundo para influenciar as outras, né? Para ser um modelo, para ser uma pessoa que a gente admira, que a gente olha. Normalmente são pessoas que têm uma sabedoria interior, sim, mas isso não tende a se apresentar nos primeiros 30 anos de vida. Então, mais ou menos até o primeiro retorno de Saturno dela, é mais uma fase de experimentação. Então, que você
faz muita coisa, que você se joga em muitas experiências, que você está experimentando para ver o que você realmente gosta, o que você não gosta. E muitas vezes a gente considera, né, esses primeiros 30 anos quase como se fosse uma fase de tentativa e erro, que você está testando várias coisas para descobrir o que é verdade para você e o que não é. Então, essa é uma fase até que a gente tem mais energia para sair, sabe, para ir para festa, para fazer as coisas. E depois desse período dos 30 anos, você tende a ficar mais seletiva. Não é mais qualquer coisa que te interessa, você tende a ficar mais reservada também e até tem menos energia social. Então a gente até vê isso nas entrevistas dela também, como agora ela fica muito mais em casa, como agora ela não aceita mais qualquer trabalho. Então os primeiros 30 anos são dessa grande experiência e depois você começa a se reservar um pouquinho mais. Então essa combinação, né, de geradora, emocional aberto e esse perfil 4/6 pode fazer mesmo que ela entrasse nesse lugar de ser uma people pleaser, que a gente fala em inglês, né? De ficar aceitando as coisas só pela experiência em si só, para não falar não. Mas a passagem que ela tá fazendo agora, né, o retorno de Saturno, traz justamente essa sabedoria de falar, opa, peraí, não é mais tudo que merece minha atenção, não é mais todo mundo que merece minha atenção. E muitas vezes a gente vê também a segunda fase da linha 6 se descobrindo de uma nova maneira. E eu acho que a gente consegue ver muito isso no caso da Kendall, porque ela tá entrando nesse universo de arquitetura, design de interiores, então não é mais só modelar que traz a paixão para ela, né? Agora ela também está entrando em outros interesses, que é muito comum isso acontecer quando a gente entra na segunda fase da linha 6. Outra coisa que é interessante da gente perceber no desenho dela é que ela tem dois canais de energia. Ela tem o 360. Se vocês viram o último vídeo que eu fiz da Caroline B7, ela também tinha o 360. E o 360 é um canal que fala de pessoas que conseguem perceber as próprias limitações, então muitas vezes elas são até muito críticas com elas mesmas, elas sabem as limitações que elas têm e elas têm esse impulso para trazer o novo, para melhorar, para evoluir. E muitas vezes são pessoas que mudam mesmo o jogo, né, que fazem as coisas de uma maneira muito diferente, e esse é um canal do circuito individual, assim como o canal 6124. Então aqui não tem dois canais do circuito individual. O 6124 fala de pessoas que querem entender o mistério da vida, o porquê que elas estão aqui. Elas questionam tudo e elas querem mesmo se aprofundar nas respostas, elas querem entender. Então, o 6124 ele tem até uma pegada meio de filósofo, assim, de ficar muitas vezes voltando no mesmo assunto para tentar ter um entendimento diferente. Então, às vezes entra até a mente é muito agitada e às vezes entra até num loop meio obsessivo. E por que que eu tô reforçando que os dois são canais individuais? Porque isso mostra que ela é uma pessoa que, apesar dela ter uma abertura interessante aqui que a gente vai conversar, mas ela é ela. Ela é original. Ela veio aqui para ser diferente dos outros. Ela não vai entrar num papel de sacrificar o que ela deseja ou sacrificar quem ela é para agradar as irmãs dela ou para agradar a mãe dela, sabe? A mãe dela é um pouco diferente porque tem um condicionamento especial aqui, mas a Kendall tem uma parte que protege ela dessa influência que eu vou mostrar pra vocês que ela recebeu da mãe, que é justamente essa individualidade, essa originalidade, tipo, eu sou eu e quem eu sou é isso mesmo, sabe? Eu vou viver a minha vida e aí eu inspiro o outro, né? E aí eu empodero o outro. Então, tem muito isso, assim, e quando você pega os primeiros realities dela, né, quando ela era mais novinha, ela tinha muito isso, assim, de empoderar as pessoas, de todo mundo é lindo do seu próprio jeito, você só precisa ser você. Ela tinha esse discurso, não sei se vocês já viram, mas tem coisa dela bem pequenininha, assim, batendo nessa tecla. E também uma coisa que, de certa maneira, deu uma protegida nela, nesse sentido, né, da influência e do destino que ela escolheu seguir, que é que ela tem uma cabeça fechada. Então, ela tem a coroa definida e o ajna definido. Também tenho, sei bem como é. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente não tira da cabeça. Então, quem tem essa configuração tende a ser mais teimoso em relação ao que acredita, em relação às próprias crenças, à perspectiva de que está vendo o mundo. Então, mesmo ela tendo essa abertura, né? Ela tem G aberta, ela tem ego aberto, ela tem plexo aberto, garganta aberta e esplênico aberto, mesmo ela tendo essa abertura, inclusive do centro G, que é a nossa direção de vida. Eu acho que muito nova, ela colocou na cabeça que ela ia ser modelo e ela virou modelo. E assim,
é muito alinhado para a família dela, né? Que é um business, a família dela é uma marca, né? É muito alinhado para a família dela, a profissão que ela escolheu. Mas talvez se ela tivesse escolhido uma outra profissão que não fosse tão aprovada pelas irmãs, pela mãe, ela teria feito mesmo assim, eu acredito, justamente porque ela tem essa mente fechada e porque ela é muito individual. O circuito individual aqui, né? Então, esse 6124, esse 360 do circuito individual faz com que a pessoa seja surda para os outros. O circuito individual, ele é assim, eu vou fazer o que eu quero fazer. E foda-se vocês, o que vocês estão me falando. Então, tem essa característica que é muito interessante. E aí, quando a gente olha essa abertura, né, alguns pontos. Então, já falei que ela tem o plexo solar aberto, ela sente as emoções, ela tem a simpatia, muitas vezes ela pode ser a pessoa que se cala ou se omite ou finge ser boazinha para não gerar conflito, né? Isso é uma coisa que ela provavelmente tem que trabalhar. Ela tem o esplênico aberto. Quem tem esse centro aqui que eu tô mostrando na tela aberto, e eu também tenho, sei bem como é, não tem uma intuição natural do que é saudável para si e o que não é. Muitas vezes é um processo, é uma jornada que a gente tem que descobrir. Então é comum no começo você fazer escolhas que não são tão boas assim, sabe? E aí com o tempo você vai mudando isso, né? Então eu vi recentemente uma entrevista dela que ela conta como eram os dias dela antes e agora como ela é tipo muito mais ligada nessa questão do bem-estar, da rotina matinal, do que é bom pra ela. Então, quando a gente tem o esplênico aberto, é um processo mesmo que a gente passa e às vezes até nas relações. A Kendall, ela é mais privada, né, na vida pessoal dela, então a gente não sabe tanto como são os relacionamentos dela, mas uma característica comum é às vezes até ter relacionamentos meio abusivos, quem tem esse centro aqui aberto, porque muitas vezes a pessoa se apega no outro. Enfim, é uma possibilidade aqui também. E aí, isso aqui que é o mais interessante para mim, que eu quero mostrar para vocês, mas ela tem também o centro G aberto, né, que é o centro do direcionamento, do para onde eu tô indo, quem eu sou, qual é o meu caminho, e até qual a minha relação com o amor próprio. E o centro do ego aberto também, completamente aberto. E o ego, ele fala muito do valor. Tanto o valor que eu percebo que eu tenho, né? Se eu tenho que provar meu valor ou não, se eu tenho valor ou não, quanto o que tem valor no mundo, né? O que que eu valorizo. E quem tem esse centro aberto, muitas vezes o que valoriza vai mudando durante a vida. Provavelmente o que ela valorizava quando ela tinha 15 anos, não é o que ela valorizou com 20 nem com 30. Então isso vai mudando. E por que que eu quero ressaltar isso para vocês? Porque é muito impressionante começar a juntar o desenho delas, né? Então, aqui na esquerda tem o desenho da Kris Jenner. E aí, vamos começar falando alguns pontos da Kris para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Kris Jenner é uma projetora. Projetores vieram aqui ao mundo para ter uma visão de águia, para enxergar o potencial das pessoas e direcionar elas. Os projetores, até algumas visões do desenho humano chamam eles dos arquitetos, porque é quem arquiteta mesmo as coisas. E são pessoas que muitas vezes aqui vieram para dar o caminho, mas não para fazer elas mesmas. Então, se você pega uma pessoa como a Kris Jenner, que é uma projetora, que tem uma visão e que construiu um império, porque ela construiu um império, as filhas dela valem bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? E tudo pela visão dela. Foi ela que arquitetou a carreira de todas as meninas desde o primeiro dia. Ela que viu tudo, ela que foi a estrategista por trás, ela que plantou as matérias certas, fez os contratos certos, fez as marcas certas. Enfim, é ela que arquiteta tudo, que chamam, né, a mom manager, que é a mãe e a empresária, e é ela que faz tudo. Então, isso já é muito projetora. E ainda por cima, ela é uma projetora 5-2, então tem também o lado do 5 de ser o salvador, de trazer soluções, de mostrar o caminho para as meninas, né? E ela tem. Putz, eu poderia fazer um vídeo só para ela, mas eu vou só falar mais algumas coisinhas. Mas, por exemplo, ela tem o canal 2644, que mostra uma pessoa que tem uma intuição, um faro de negócios, que sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo, que tem esse instinto mesmo pro negócio. E ela tem tanto o centro G quanto o centro do ego definidos no desenho. Então, quando a Kendall tá do lado dela, vocês veem aqui que o centro inteiro se acende, né? Depois eu vou falar dessa combinação. Mas quando a Kendall tá do lado dela, ela encontra no centro G da mãe um direcionamento que falta nela, porque ela tem a abertura aqui. Então, se você pega centro G com centro G, quando ela tá com a mãe mostra um caminho. E é muito interessante porque
as 5 meninas são geradoras ou geradoras manifestantes, e as 5 têm o G e o ego aberto. Então, a mãe, além de dar direção para elas, dá valor para elas. Então, inconscientemente, elas podem acreditar que elas precisam agradar a mãe e fazer o que ela quer para elas terem valor. É essa a dinâmica. E é doido, assim, porque quando você cresce numa casa como elas cresceram, que você não é amada só pelo que você faz, no sentido assim, você não é amada só por quem você é. Se uma delas decidir nunca mais trabalhar, vai ter julgamento da mãe, vai ter represália da mãe. Tanto é que se você vê o reality show, a mãe sempre tá mais próxima da menina que naquele momento tá ganhando mais dinheiro, tá mais em evidência, tá fazendo as coisas certas, entendeu? Então, inconscientemente, elas devem competir por essa atenção e quando elas estão do lado da mãe, elas devem sentir esse direcionamento, esse valor próprio, e no caso da Kendall, inclusive, a segurança, porque o esplênico aqui é aberto da Kendall e da mãe fechado. Quando você tá do lado dessa pessoa, você tem a sensação de que você tá seguro no mundo. Eu percebo isso claramente com meus pais, assim, meus pais têm um esplênico definido, eu tenho aberto. Sem eles, eu sou muito mais medrosa. Quando eu tô com eles, parece que tá tudo bem. Então é uma sensação mecânica mesmo, de tipo, putz, essa pessoa aqui, ela vai me proteger. E isso intensifica muitas vezes o condicionamento, porque se minha mãe é o meu porto seguro e ela tá me pedindo pra fazer isso e ela me dá direcionamento, ela me dá valor, eu vou fazer, entendeu? Então isso é muito interessante. E aí, quando a gente olha os dois desenhos, não sei se vocês já sabiam, né, que tem como a gente juntar dois desenhos, e aí tem várias coisas que a gente pode ver, mas no caso delas, tudo se define. Então é como se, quando elas estão juntas, elas não precisassem de mais ninguém. E aí, isso é uma dinâmica que pode acontecer, provavelmente acontece com mais de uma filha, não testei todas, mas isso é uma dinâmica que pode acontecer. E é comum que quando você entra nessa unidade que tudo se define, você tem a sensação que não precisa buscar nada fora. Então, por exemplo, os meus pais, eles definem entre si, né? Então, quando você pega o desenho do meu pai e o desenho da minha mãe, eles juntam tudo. É muito engraçado ser filha de pai assim, porque realmente eles não precisam tanto de mim e da minha irmã. Eles me mandaram para morar fora com 14 anos. Com 17 eles me mandaram para outro país. Eles, sabe, tipo assim, não são aqueles pais que querem que você fique para sempre do lado e que se você não tá lá, tá faltando alguma coisa. Eles são uma unidade entre eles. E aí, ao mesmo tempo que isso é legal, porque eu amo ser filha de um casal que não é exigente, no sentido de, ai, se você me amar, se você, sabe, tipo, eu tenho muita essa questão de liberdade no meu desenho, mas por outro lado, quando essa unidade se fecha, parece que não tem espaço para mais ninguém. Então, tem os desafios disso também. Então, a Chris, né, traz muito para Kendall essa questão da segurança do esplênico, de uma intuição de eu sei o que é melhor para você, e talvez a Kendall do lado dela nem consiga perceber por ela mesma o que é melhor para ela. Ela acredita muito no que a mãe acha que é melhor para ela, isso é um ponto. A Cris traz muito para Kendall essa direção, e se você seguir essa direção, você vai ter uma identidade, você vai ser amada, enfim. A questão do valor próprio, que eu já falei bastante, né, de mostrar o que tem valor e de tipo, aqui você vai ter valor. A questão da ação, muitas vezes, né, porque a Cris tem a garganta definida e a Kendall não tem, então talvez do lado dela ela consiga se expressar, agir, sabe, sentir que tá conectada. Tem esse ponto também, porque no caso da Kendall. Ela tem uma divisão grande, né? Ela tem um bloco de definição aqui e outro bloco de definição aqui. Então, pode ser que ela viva muito entre o mundo dos desejos, né? Do sacral e do raiz ali embaixo, versus o mundo das ideias, da coroa e do ajna, e que essas coisas não se conectam. Então, quando a gente tem uma divisão tão grande assim, a gente sente como se tivessem duas vozes muito diferentes dentro da gente, que uma hora a gente é uma, outra hora a gente é outra, sabe? A gente fica entre esses dois mundos. Quando ela tá do lado da mãe, ela consegue conectar tudo. Então, talvez até seja mais fácil para ela falar o que ela tá pensando do lado da mãe do que se ela tivesse sozinha. Então, essa conexão pode acontecer também, tá? Já a Cris, do lado da Kendall, preenche a coroa, né, que é a inspiração, preenche também o sacral, que é a vitalidade, né? Então, a Cris é uma projetora, mas ela também está cercada de geradores de GMs, então às vezes ela deve pegar um pouco dessa energia das meninas também. Pode ser que a Kendall pressione um pouco a Cris, né? Porque tem essa raiz aqui completamente aberta, então pressiona aqui.
E juntas, as duas têm plexo solar indefinido, né? As duas têm plexo solar em branco, mas juntas elas acabam definindo o plexo também. Porque a Chris tem essa porta aqui, que é a 12, e a Kendall tem a 22, então juntas formam um canal, e aí juntas o plexo solar acende. Pode até ser, eu não sei isso sobre elas, mas pode até ser que elas sejam mais estáveis, separadas, né? Ah, tô aqui tranquila, mas às vezes juntas pode dar uma faísca emocional por isso. E aí a faísca pode ser tanto positiva, né? Tipo, sentir coisas boas e tal, quanto pode ser, às vezes, uma provocação, um sentimento, tipo, sabe, assim, uma explosão emocional. As duas coisas podem acontecer aqui, e às vezes, quando elas estão separadas, não necessariamente, porque com o plexo solar aberto, elas não produzem essa emoção sem nada ter acontecido, mas juntas, às vezes, só de juntar já dá esse, sabe, essa faísca. Então, é interessante pensar nisso. Amores, eu tava editando o vídeo da Kendall Jenner e eu fiquei com a sensação que talvez tenha ficado um pouquinho confuso para vocês o fato de eu ter falado tanto das influências que ela recebe no sentido de ter o centro G aberto, ter o ego aberto, ter o esplênico aberto, a garganta, o plexo, enfim, mas também tem um lado dela que é mais firme por ela ter o circuito individual e o ajna e a cabeça definida. Então, eu queria explicar um conceito que vocês vão ver em praticamente todo o desenho humano, se vocês quiserem se aprofundar nisso, que é, existe dualidade, existe contradição no desenho. Nós vivemos em um mundo dual e a natureza humana é dual também, né? Então a gente tem coisas que nem sempre parecem que elas andam de mãos juntas. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que tem um perfil 2/4. O 2 é super introvertido, o 4 precisa de outras pessoas. Isso é uma dicotomia, um paradoxo dentro da própria pessoa. Ou você pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem uma definição única, singular, o que significa que ela meio que não precisa muito de outras pessoas, ela é mais independente e tal. Só que ao mesmo tempo, às vezes essa mesma pessoa tem o esplênico aberto, que é esse centro aqui. E aí, às vezes, isso faz ela ser super apegada a outra pessoa, ter a sensação que ela só se sente segura do lado de outra pessoa. Então, a contradição, ela. De verdade, está em praticamente todos os desenhos. E aí a gente começa a juntar essas peças e entender. Então, só recapitulando. Tem um lado da Kendall, sim, que muito provavelmente tanto precisa do outro, porque ela é um perfil 4/6, a linha 4 é a da conectora, ela tem a divisão separada, né, bipartida, então ela tem um bloco aqui, outro bloco aqui, então ela precisa de pessoas para conectar isso dentro dela, como a mãe dela conecta, que eu falei para vocês. E, por outro lado, ela também tem, no caso da mãe, né? A mãe dando direção, a mãe mostrando que ela tem valor, a mãe dando força para ela agir, a mãe dando segurança, a mãe muitas vezes trazendo emoção para a vida dela. Então, claro que ela vai receber essa influência, mas o que eu quis dizer é que ela é um pouco protegida. Tem outras irmãs que são um pouco mais influenciáveis até, justamente por esses dois pontos. Ela tem uma cabeça definida, o que significa que se ela colocar alguma coisa na cabeça dela, né? Se for a opinião dela, o que ela decidiu fazer, o que ela colocou na cabeça, ela tem essa inflexibilidade de ceder nesse sentido. Então, entre aspas, a pessoa é mais cabeça dura mesmo, porque ela tem a sua opinião bem formada, desde que esteja bem formada, né? Se forem coisas que ela não liga tanto, aí ela pode ser mais flexível, mas porque ela decidiu, tá decidido mentalmente, ela é mais inflexível. E tem também essa questão do 360. Então, esses dois canais, sendo individuais, conferem para ela também essa característica de se eu tô seguindo o meu sacral, ou se eu tô seguindo o que eu decidi mentalmente, e se eu tô conectada com essa energia que é minha, aí sim eu sou surda pro outro. Então, em alguns pontos, ela não vai ouvir a mãe. E em outros, naturalmente, ela vai ser influenciada. E aí é claro que é uma dança e um balanço em tudo isso. Então, tem um lado dela que consegue, entre aspas, se proteger um pouco por conseguir ficar surda para o mundo exterior, quando é alguma coisa que é um sim sacral ou quando é alguma coisa que ela botou na cabeça que ela ia fazer. Mas, por outro lado, tem um lado dela que tá suscetível ao ambiente que ela tá, às pessoas que estão do lado dela, e aí, às vezes, por isso que ela quer se adaptar e agradar o outro. Então, em coisas que não são essenciais pra ela, né? Não são tipo assim, cara, isso aqui eu vou fazer porque eu vim aqui pra fazer e eu tô sentindo que eu tenho que fazer, que é muito essa energia individual, né? Eu vou mudar alguma coisa, eu vou criar alguma coisa, eu vou resolver alguma coisa. O que não é isso, ela pode ter essa tendência a, com esse centro de aberto, querer se adaptar ao ambiente, ou se dar bem com diferentes tipos de pessoas, ou evitar o confronto, né, com esse plexo aberto para não desagradar, ou tá com pessoas que fazem ela se sentir segura e se adaptar por causa disso. Então,
ela tem essas duas características dentro dela, e aí é uma dicotomia, obviamente, mas acredito que é assim que ela se movimenta na vida. E aí, meus amores, era isso que eu queria trazer sobre o desenho da Kendall. Eu achei muito legal fazer essa análise. Me contem se vocês gostarem e se vocês tiverem sugestões de próximos vídeos, eu vou adorar saber.